Oi gente, Shalom. Vamos para mais um vídeo dessa série Naamã. Hoje eu vou estar falando sobre a simplicidade do Evangelho e os aparatos da religião. Como eu disse, essa história de Naamã em 2 Reis capítulo 5, ele traz muitas mensagens, inúmeras mensagens que nós podemos extrair daqui, principalmente para o cenário gospel, religioso que nós vivemos nos dias de hoje. E eu falei sobre algumas aí, pelo menos 6, e esse é o sétimo tópico, sétimo tema, ok? A simplicidade do Evangelho e os aparatos da religião. Eu sempre pego um viés. Se você não assistiu os outros vídeos, vá lá e assista, ok? Vale a pena. Eu sempre tenho esse costume de ler o primeiro versículo, que por si só ele resume toda a história de Naamã, ok? Então vamos lá. Capítulo 5, versículo 1. Eu pretendo ser bem rápido nesse vídeo. E nós vamos fechar aqui essa série. 7 vídeos a respeito de Naamã. Naamã, general do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de autoestima, porque por meio dele tinha dado o Senhor vitórias à Síria, e era este homem valoroso ao extremo. A gente sempre mostra aqui a figura arquetípica de Naamã, prefigurando todas as pessoas no seu estado natural, que é o estado pecador. A lepra como o pecado da humanidade. Então Naamã aqui tipifica todas as pessoas que precisam de um encontro com Eliseu, que é a figura de Jesus Cristo. Nessa história nós vemos algumas figuras da igreja. A igreja, pessoas, os mensageiros, aqueles que levam a boa nova. E uma delas é a menina que está como escrava na casa de Naamã. Essa menina diz a sua senhora, a esposa de Naamã, que se o seu senhor, Naamã, soubera do homem de Deus que está em Samaria, Eliseu, que é uma figura de Jesus, ele seria curado, usando minhas palavras. Então, Eliseu, ao saber dessa notícia, vai até o rei, sendo Eliseu, Naamã, sabendo nessa notícia, vai até o rei, sendo Naamã homem de estima, valoroso. O rei da Síria dá a ele dádivas, ouro, dá a ele prata, roupas valiosas, vestes valiosas para levar. Porém, Naamã leva para o rei de Israel. O rei de Israel rasga suas vestes e diz: quem sou eu para dar a vida e tirar a vida? Então Eliseu diz: mande-o a mim e saberá que é profeta em Israel. Uma figura de Jesus Cristo. Aí, nessa história, Eliseu, uma figura de Jesus Cristo. Eu disse que a gente pega um viés. Então, Naamã se dirige à casa de Eliseu, o local onde Eliseu está, e Eliseu manda Geazi, que é uma figura de um mensageiro, a figura da igreja, dizer a Naamã: desce 7 vezes no Jordão, mergulhe 7 vezes no Jordão, e serás curado, serás limpo da sua lepra. Isso está no versículo de número 10. E Eliseu então enviou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, serás limpo. Versículo 11. E Naamã se foi muito indignado, dizendo: eis que eu dizia para mim mesmo, sairá ele certamente, e estando em pé invocará o nome do Senhor seu Deus, elevará a sua mão e tocará aos lugares e sarará a lepra. Somente até aqui, como eu disse, seguindo esse viés, a simplicidade do Evangelho e os aparatos da religião. Essa expressão de Naamã prefigura as pessoas que estão buscando aparatos religiosos, os sacrifícios religiosos, as apresentações religiosas, os rituais religiosos, principalmente para os dias de hoje, os aparatos.
porque dentro dos templos religiosos eles têm montado um grande aparato para atrair as pessoas. Essa pequena expressão de Naamã aqui, aguardando um comportamento por parte de Eliseu, representa, prefigura isto. Pessoas que estão em busca de aparatos, de apresentações, de projeções e tudo mais. Porém, o que é dito para Naamã? Vai e mergulha 7 vezes no Jordão. A expressão que vem aqui é de um quebrantamento. As águas do Jordão em si não há poder curador. A gente sabe disso. Mas a questão é o quebrantamento interno, o quebrantamento de coração que precisava existir em Naamã para que a cura acontecesse. O que nós entendemos aqui é uma dualidade. A gente tem uma expressão que diz que aguarda os aparatos religiosos, os grandes e poderosos que se apresentam de tal forma com seus aparatos religiosos, com todo tipo de cenas, de expressões, de figuras, e do outro lado a gente tem a simplicidade do Evangelho, porque o que mais nós temos visto nos dias de hoje, eu digo que a mensagem de Naamã é uma mensagem para os dias de hoje, é essa questão de aparatos, de ritos que estão sendo feitos em cima de púlpitos e de vários lugares, em shows, para atrair pessoas. Porém, pessoas que são atraídas por aparatos religiosos são convertidas aos aparatos religiosos. Pessoas que se quebrantam internamente são verdadeiramente convertidas. Então, nessa pequena expressão de Naamã e o que acontece, o que se segue, a gente vê o cenário de hoje. O que acontece hoje? Hoje existe conversões superficiais, conversões emocionais. Pessoas que se convertem pelos aparatos, pessoas que se convertem pelas apresentações, pelos rituais que são feitos, né? Pelos grandes cenários que são apresentados, pelos expressões dos homens, ok? De que forma eles se apresentam? Pessoas se convertem por isso, porque o emocional é tocado. Mas nessa história está falando de um quebrantamento interno, de um quebrantamento interior. Então, o que a Escritura mostra de onde nasce a verdadeira conversão? De aparatos religiosos ou da simplicidade do Evangelho? Na simplicidade do Evangelho. Porque o Evangelho é simples. O Evangelho de Jesus é simples. Os homens querem criar os aparatos, querem criar os subterfúgios, querem criar os sacrifícios, querem criar os rituais, querem criar os pedágios. Mas a única coisa que é dita nesse texto, para você chegar ao local da bênção, né, não é pagando o pedágio da religião, que é cobrada por aí, mas sim o quebrantamento interno. Então, entre os aparatos da religião e a simplicidade do Evangelho, que pressupõe um quebrantamento verdadeiro, fique com a simplicidade da fé, a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro quebrantamento. Que o Senhor Jesus te abençoe. Shalom, shalom.